Bom, vamos falar hoje sobre Mateus, primeira multiplicação de pães. Jesus retirou o barco para um lugar deserto. A multidão, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tamanha multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Esse é o lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Então eles disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu os discípulos e estes a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Bom, esse texto aqui, muitas vezes a gente lê ele bem rápido, né? E a gente conhece muito ele. E a gente não para refletir sobre a grandeza de Deus nesse texto, né? Que os discípulos não tinham, eles não sabiam realmente de tudo que Jesus era capaz de fazer. Que de 5 pães e 2 peixes ele poderia alimentar 5.000 homens, né? Imagina quantas mulheres e crianças tinham ao total ali. E a gente muitas vezes preocupa com tantas coisas, né? E a gente esquece de tão grande é o nosso Deus, o nosso Jesus, que como ele supriu a necessidade daqueles que o seguiam, ele pode suprir também as nossas necessidades diariamente. Eu creio que é isso que ele quer para a nossa vida, confiança, fé. Porque a partir do momento que a gente está com ele, a gente está seguindo ele, a gente está ouvindo as palavras dele, ele vai suprir todas as nossas necessidades. As nossas necessidades diárias, né? Elas são físicas, são espirituais. E o que a gente mais preocupa hoje em dia é com, né, a nossa necessidade alimentícia, né? Porque a gente sabe que tudo tá subindo, o supermercado subiu, muitas coisas subiram. Mas sabe, eu acredito que se a gente buscar a Deus como ele gostaria que nós o buscássemos, será que a gente não veria essa multiplicação na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, com os nossos filhos? Porque eu vejo que hoje nós estamos como aquela igreja morna, né? Não tô falando de igreja física, eu tô falando de igreja pessoa. Nós não estamos vendo Jesus como é para ser visto, como supridor, como aquele que não vai deixar faltar nada, como aquele que vai cuidar de tudo. E eu creio que é assim que ele quer que nós o vejamos todos os dias, crendo que daquele pote de arroz que você tem, né, que subiu, eu creio que se nós tivermos fé, ele pode multiplicar, né? Ele pode fazer com que aquilo lá dure além daquilo que era para durar. Porque o nosso Deus é um Deus da multiplicação. E que nós possamos ter essa fé no nosso coração de crer que Ele pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Essa é a minha palavra de hoje. Esse é o que eu vou buscar crer, né? Porque a partir do momento que Deus coloca uma coisa no nosso coração, é pra gente primeiro. Então eu creio que Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na sua vida, que nós possamos todos os dias buscar o Senhor. Um beijo a todos, que Deus abençoe e vamos continuar na fé. Até mais.